Olá, bom dia. Olha, minha irmã, eu tenho uma lista de envio, né? Onde eu posso te responder as questões que estávamos a falar há dias. E essas questões vão ir para todos os meus amigos especiais, pessoas que eu conheço em especial, que têm dúvidas, porque eu senti a necessidade obrigatória de responder essas questões todas. Porque são as questões da queda, são as questões que confundem absolutamente tudo, tudo fica confuso e não tem como a pessoa negar. E a forma de restaurar isso é aceitando a palavra, indo na palavra original e ir buscar. Por isso é que as denominações, as igrejas e tudo mais, elas falham sempre, sempre, sempre vão falhar, acabam falhando sempre porque elas não se comprometeram com a palavra. A palavra de Deus diz que em Malaquias capítulo 4, versículo 4 diz: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lá em Lucas, Jesus diz que esse ministério veio para João Batista. Sim, porém aqui diz que, e eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, antes do dia do julgamento. Por isso Jesus disse que, na verdade, Elias virá e também veio, né? A Bíblia confirma que esse ministério vem para a restauração de tudo, e João Batista não restaurou tudo. Mas aquele mesmo espírito que estava em João Batista era o espírito de um certo comportamento de um profeta chamado Elias. Então, aquele certo comportamento, aquele certo estilo de. Aquele espírito aí, Deus chama o espírito não do Elias, espírito de Elias. Mas um dia eu vou falar isso com mais calma, com mais. Enfim, eu vou tentar ser mais rápido possível, porque daquela vez falei, levou uma hora. E isso é um tema muito extenso e que não dá para falar assim devagar. Não dá para falar pouco, porque a pessoa tem que entender mesmo. Mateus capítulo 19, versículo 3 diz: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando a quem? A Jesus, a dizerem: É lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então o homem vai repudiar a sua mulher por algum motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Não leste isso? Numa só carne. Assim não são mais duas pessoas, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhes ele: Então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar ela? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Fecha aspas. Não, vou abrir novamente aspas. E eu vos digo, porém, que qualquer um que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui tem três pessoas. Então, a escritura é bem aberta, a escritura é bem verdadeira e é bem clara a escritura. Então, na escritura não devemos pôr opinião. A Bíblia em si mesma, ela se interpreta por si. Essa pergunta do casamento e divórcio foi dada a Moisés, conforme eles
mesmo mencionaram aqui, bem no início do ministério de Moisés. Moisés, o profeta mais importante do Velho Testamento. E também essa mesma pergunta foi dada a Jesus. E você vê que essa pergunta está no coração de qualquer crente. Todo crente se questiona isso constantemente. Todo crente, seja qual for a denominação, seja qual for a crença, seja onde estiver, o crente sempre martela a cabeça nisso. Por quê? Porque essa é uma questão, posso assim dizer, é a questão principal. Então, quando a questão é principal, a pessoa vai passar sempre por essa questão, vai ter sempre dúvidas nisso, vai querer sempre saber nisso. Isso é o que martela a cabeça de todo crente. É aí onde vem o pecado original, é mencionado sempre. O homem não tem como escapar dessa questão. Por isso você vê de seguida um Caim, que é assassino, e você vê um Abel santo no princípio, logo depois da questão do casamento de Adão e Eva, simbolicamente falando, e da desgraça deles. Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Então, você vê, Eva disse que alcançou do Senhor um varão. Porque Deus tem leis. Ainda que uma mulher, por exemplo, seja estuprada, aquela criança vem de Deus, né? Segundo a própria lei. Quando a semente é plantada, ela brota e brota mesmo. Seja a semente boa ou má. Ora, uma criança, ela é redimida pelo sangue de Jesus, uma vez que nunca pecou, porque o Cordeiro retira o pecado do mundo. A criança não tem escolha. Tá vendo? Logo a criança não tem porquê de se arrepender. Digo isso porque há pessoas que acham que uma criança que nasce de pessoas de má índoles, né? Por exemplo, pessoas não crentes, acredita que aquela criança está perdida. Não. Nada disso. Nada disso. Então as pessoas fazem sempre essa pergunta, né? Um amigo há dias me perguntou uma certa coisa que, prontos, também abriu mais aspas para mim, mais questões. Então eu tive que vir procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uranamicamente falando, pela mensagem dessa última hora, para poder responder essa questão. Acontece que as pessoas andam confusas. Imagina que você está no meio do mar. No meio do mar você precisa de uma bússola, senão você se perde. Ou você se perde talvez para sempre. Então você precisa de um guia. Hoje em dia também é assim. Você precisa da escritura, né? Você precisa da escritura. Com o avanço da tecnologia e tudo mais, as coisas estão cada vez piores. Aparentemente está cada vez mais fácil, mas está tudo cada vez pior. Então, imagino que algumas pessoas, nessa questão de casamento e divórcio, eles dizem assim: basta um dos dois cometer adultério, então vou já repudiar a minha esposa. O outro diz: não, não é bem assim. Então você fica baralhado, você fica confuso, tá vendo? Quando você toma um caminho no meio do mar, o teu acompanhante toma outro caminho, porém vocês dois estão perdidos, porque vocês precisam de uma bússola. Vocês falham na direção e o vosso caminho acaba em morte. Assim a escritura, o vosso caminho é na morte. Vocês não sabem onde vão. O mar é a imensidão. E cada um toma um caminho, vocês dois vão para a morte. A escritura é exatamente assim. Hoje em dia é a mesma coisa. Você vê, uns vêm com a doutrina de Calvino, outro com a doutrina armeniana, e assim continua. O calvinista acredita na graça. Ele acredita que pode fumar, pode beber, tudo, mas ele é salvo pela graça. E tem religiões que se baseiam na doutrina de Calvino, e tem outras religiões que se baseiam na doutrina armeniana, que é legalista. Tá vendo? Ele olha para tudo, começa a ver, vontade dele é gritar, xingar, falar tudo, mas ele acha que, eu sou cristão, tenho que ser pacífico e fico por aqui. Dos dois caminhos, os dois estão errados.
E só tem, imagina você estar num lugar que só tem duas opções. E essas duas opções estão erradas. Isso é uma desgraça autêntica. E hoje em dia nós vivemos assim. Nós temos as opções da qual nos são dadas, que parecem uma verdade, mas não são. A verdade está na escritura. É na escritura onde se encontra a verdade. Então a questão é, deixará o homem a sua casa, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, sendo assim uma só carne. Logo, não são mais duas pessoas, mas uma só. O que Deus ajunta, não separa o homem. Com essa questão, você vê que eles tentaram empurrar Jesus na parede. Por que que Moisés mandou carta de divórcio? E Jesus respondeu, ele mandou, abre aspas, ele mandou porque vocês são maus. Mas no princípio não era assim. Segura nessa palavra. Mas no princípio não era assim. Ter uma coisa como verdade não é ter a verdade. Tá vendo? Você pode ter uma parte da verdade e não ter a verdade na vida. E a pior condição é quando você tem uma parte da verdade, não tendo a verdade, e andas no erro. Isso que eu estou aqui a falar sobre a escritura é a parte mais da palavra que compromete o homem com a palavra realmente. E eu não queria falar isso desse jeito. Eu às vezes fico com receio de falar, mas ai de mim também se não falo isso. Eu queria passar por numerosos temas antes de chegarmos aqui, mas eu fui obrigado pelas questões que me foram abordadas, eu fui obrigado a chegar até aqui, fui mesmo obrigado. E você tem que se segurar, digo já a vocês, porque a mensagem vai para muita gente, porque isso é duro de ouvir. E a palavra de Deus é mesmo assim. Os profetas no passado foram rejeitados, a palavra de Deus foi rejeitada em cada era, foi rejeitada, para que hoje nós possamos ouvir. Eu espero que Deus abra o teu coração para que você creia nisso. Eu levei muito tempo para crer nessa palavra. Nessa palavra, eu pensava que já era crente, eu levei muito tempo para crer. Vamos supor que você viaja e comete um adultério contra o teu marido. Não, contra o teu marido não, contra a tua mulher mesmo. Porque o homem e a mulher são coisas diferentes, segundo a Bíblia. Hoje o mundo iguala, mas segundo a Bíblia são coisas diferentes. Você comete contra a tua mulher, né? Com outra. Então, sendo você uma pessoa íntegra, quando você volta, você confessa tudo o que você fez. Confessar significa dizer a mesma coisa que você fez, ou a mesma coisa que você viu, ouviu, tocou, presenciou, testemunhou. Então, confessar é a mesma coisa, não deixa detalhe nenhum. Quando você deixa algum detalhe, você não confessou. Então, você confessa e você sabe que a tua esposa te ama. Você sabe que ela, a primeira coisa que ela vai fazer é te perdoar sem pensar duas vezes. Mas mesmo assim, você nunca faria isso. Por quê? Tudo isso porque você não iria ferir essa pessoa por nada. Não é verdade? Assim somos nós com a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus nos perdoa pelas nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Mas mesmo assim, nós não procuramos desagradar ou ferir a Deus. Por quê? Porque nós não queremos ferir essa pessoa, não queremos ferir Deus. Por amor, é uma conexão de amor perfeita. Não existe meio termo nisso. É como nas denominações. Cada uma denominação
afirma teu caminho. Os batistas dizem que tem a verdade. Os pentecostais dizem que também tem a verdade. Os TJs falam que falam a verdade. Os metodistas falam que tem a verdade. É uma confusão, uma barafunda sem fim. Jesus disse, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, acabou o assunto. Porque Jesus Cristo é a Escritura. Você nunca vai ser cristão por pertencer a uma igreja. Eu já vi pessoas a dizerem que não, você pergunta, cristão, eu sou da igreja metodista. Não, isso não tem nada a ver com cristianismo. Você é cristão, eu sou por TJ, eu sou TJ desde pequeno. Não, isso não te faz cristão. Nem um pouco, nem começaste a ser cristão ainda. Tá vendo? A Bíblia diz que uma só fé e um só Senhor, um único batismo. Então, se é uma só fé, é um mesmo só Jesus Cristo que pregou por nós, e é um só batismo, como é que você afirma ser crente por pertencer a uma denominação? Não, eu sou da igreja, não sei o que. Não, você não é cristão. O batismo nas águas, ele te une com os irmãos igualmente, naquele companheirismo. O batismo no Espírito Santo te introduz no corpo de Cristo. Se você é batizado com o Espírito Santo, você que está em Angola, com o irmão que está na Dinamarca, os dois têm o mesmo comportamento, têm a mesma fé. Quando se encontrarem, têm o mesmo costume. Um dia vou falar disso. Se você tiver em Angola, é um espírito. Na Namíbia, é um espírito namibiano. Na Inglaterra é um espírito inglês, em Portugal é um espírito português, na Dinamarca é um espírito dinamarquês, na Alemanha é um espírito alemão, mas cada um deles é controlado por um único mestre, por um ator que muda de cara a cada esquina, o diabo. Mas aqueles que estão em Cristo têm também um espírito, e esse espírito lhes unifica, tem o mesmo comportamento. Não tem como. Esse mesmo Jesus nos convida a se endireitar com a palavra, como era no princípio. Ele diz, volta ao princípio. Porque os sacerdotes perguntaram se caso a mulher se prostituir, se o homem tem de repudiar ela, pode negar ela. Jesus respondeu com a palavra-chave, no princípio. Eu não sei como esmiuçar isso. Eles disseram, mas Moisés, abre aspas, mas Moisés permitiu divórcio. Jesus respondeu, abre aspas, por causa dos vossos corações duros, por causa da vossa dureza do coração. Mas no princípio, capta isso, no princípio não era assim. No princípio não era assim. A chave é isso, é no princípio. Por isso é que a paz mundial nunca vai vir pelas Nações Unidas, nem política, não. Isso falha sempre e sempre vai falhar. Isso vai falhar até o pecado ser limpo da terra, como no princípio. Porquanto antes disso será sempre guerras, nações contra nações, em todo lugar. Deus deu remédio para nós vivermos em paz, para os homens viverem com os corações tranquilos, sem lembrar que existe maldade. O homem rejeitou. Em Gênesis se encontra a chave de tudo. Gênesis é começo, o princípio, no início das coisas. No início, tudo estava em ordem. As estrelas, a galáxia, todo o sistema estava em ordem. Uma coisa, se você altera na ordem de Deus, altera tudo. Capta essa parte muito bem. Se você altera uma coisa só, na ordem de Deus,
Você altera tudo, tudo estraga. Uma coisa só, uma coisa só. Você se altera uma coisa só, altera tudo. Tudo. Então, uma interrupção no programa de Deus. Uma só. A mulher pecou. Acabou com a paz, a harmonia, a ordem no universo. Tudo mudou. Consegues captar agora essa parte? A mulher pecou. A mulher pecou. Acabou com a ordem do mundo inteiro. Aí começou o problema no mundo inteiro. É duro. É a palavra de Deus. E quando a pessoa fala da palavra de Deus, a pessoa chama machista. As denominações em si chamam apóstolo Paulo de machista. Chamam Moisés de machista, porque na lei, segundo a lei, a mulher não podia exercer o sacerdócio. Paulo, se você ler a Bíblia em Efésios capítulo 4, Paulo proíbe a mulher de abrir a boca na igreja. É a palavra de Deus. A mulher pecou e quebrou a linha do tempo. A linha do tempo, nós agora morremos. Os animais morrem. Enfim, eu vou falar disso melhor. Por isso Deus disse, se acrescentar uma palavra ou diminuir nas escrituras, acabou. Através da mulher, não através de um querubim, não foi através do anjo, nada menos do que a mulher. A mulher, isso foi porque ela foi além da palavra de Deus. Por que a mulher pecou? Porque ela foi além da palavra de Deus. Então, quando você nega um pouco da palavra de Deus, ou você expõe ou acrescenta um pouco da palavra de Deus, você acaba com tudo. Porque Deus disse, dessa árvore não comereis, certamente morrerás. O diabo veio e acrescentou só um não, certamente não morrerás. Olha a Bíblia, a tradução do Novo Mundo. Olha as demais Bíblias. Olha como é que o mundo é enganado. Conforme eu disse, a mentira no mundo é religiosa. A mentira não é política, não é nada disso, não. Porque se restaurar espiritualmente, tudo fica em ordem. A mentira no mundo é a mesma mentira com que mentiu Eva. É religiosa. É religiosa. Por isso hoje, você vê, temos bué de divisão, classificações em todo o mundo, classe média alta, classe média baixa, igreja daqui, dali, tudo ficou dividido, tudo ficou desordenado por conta da mulher. Mano, eu já falei da mulher virtuosa, então você sabe o que é uma mulher de verdade. Então se segura, essa palavra é muito dura, se segura mesmo. A Bíblia diz que a palavra é como uma criança. Começa com leite, papa, depois vai carne. Se calhar a quem a pessoa lhe dá já carne, não suporta mastigar, mas suporta até o fim. Por favor, se segura. Não vai ser fácil. Eu vou ter que te explicar isso. Não vai ser fácil. Vou vos explicar nesse caso. Não vai ser fácil. Porém, mastiga. Engole isso até o fim. E vai valer a pena. E tenho que ser o mais breve possível. Eu tenho que ser rápido. Hoje em dia cada um tem a sua crença. Como é que cada um tem a sua crença? Se a palavra é única. A palavra de Deus foi rejeitada. O homem agora vagueava à toa, sem direção. Por isso eu falei o exemplo do mar. Ele procurava a procura, quer dizer, do caminho certo. Tudo que nós procuramos existe em algum lugar. Não existe nada que sobe o coração do homem que não esteja em algum lugar. Tá vendo? Então, você vê que por causa disso, os lares hoje não têm uma posição firme. E pioram a cada dia. Por isso, todo homem é mentiroso e anda segundo a sua vergonha. Ele anda nu a tentar se tapar com folha de figueira, mas Deus não aceitou essa vestimenta.
Ele matou o cordeiro para ele se cobrir. Mas o mundo anda nu na vergonha, a se tapar com folhas de figueira. Isso aqui é a religião que o mundo criou e não a palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Deus faz assim. A mulher que representa a igreja, conforme eu disse daquela vez, a mulher é no sentido físico, a igreja no sentido espiritual. Ela violou a palavra de Deus e foi posta fora do Éden, fora do terreno de Deus, fora de tudo que tem a ver com Deus. Logo, essas denominações, essas igrejas, você acha que vão passar impune? Que alteram a Bíblia, montam Bíblia de si mesmo, tradução de Novo Mundo, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia mais fácil, acrescentam uma palavra, duas, três e acrescentam. Você acha que essas pessoas passarão impune? Não, não passarão impune, não têm compromisso com Deus. Depois da queda do jardim, a mulher pecou e não o homem. Deus sujeitou a mulher ao homem. No princípio, a mulher e o homem eram co-igual. Porém, quando a mulher pecou, Deus sujeitou a mulher ao homem. Eis o porquê de hoje em dia existe tanta discussão sobre a mulher ser sujeita ao homem. É uma questão que não para, entra geração, sai geração, entra ano, sai ano. Tá vendo? Esse caminho não pode ser retomado pelas forças assim da Organização Mundial da Organização das Mulheres Angolana, OMA, Organização das Feministas. Não. Assim também é a igreja. Não é a organização das igrejas no mundo inteiro que vai tirar o pecado no mundo. Não. Não são as organizações, não são nada disso. O nosso mundo precisa se manter na palavra de Deus. E tudo vai se encaixar naturalmente. Todas as fêmeas na criação originais estão hoje, por exemplo. Todas as fêmeas. Você vê o pássaro e a pássara. A pássara está na criação original. A pássara é mesmo pássara. Foram feitos, Deus fez pela palavra. Mas a mulher não. Tá vendo? A mulher não. A mulher não está na criação original desde o princípio. Eis o porquê a queda do homem. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. E o homem não podia cair. Então o diabo teve que ir na mulher. Estás entendendo o que eu quero chegar? A mulher foi um subproduto tirada em si mesmo, no homem, na costela do homem, e feita a mulher, não como os restantes dos animais. A mulher não é como a égua. A égua foi feita pela palavra de Deus. O cavalo foi feito pela palavra de Deus. A crocodila, o crocodilo foram feitos pela palavra de Deus. A mulher não. A mulher foi feita do homem. Saiu da costela do homem. Justamente para a queda do homem. A parte frágil do homem, vulnerável a tudo. Agora estás a me entender? É isso. Eva não era original. Por isso ela foi enganada. No mundo, nada pode ser tão enganado, nem nada pode enganar tanto como uma mulher. Deus fez assim. A mulher mente. A mulher é capaz de mentir uma igreja inteira. A mulher é capaz de mentir uma família inteira. É capaz de mentir uma organização inteira. Uma empresa inteira. Inventar uma mentira sem lógica. Mas mentir todo mundo. Inventar coisas e coisas. Em tempos, um amigo, o Josimar, ele me disse: poxa, admiro, mano. A mulher, quando não tem motivo, ela procura mentira e mente todo mundo, se for possível. E eu olhei, disse: epa, é mesmo isso. E eu não tinha resposta para lhe dar, porque não era, senão eu ia entrar nesse tema. Então, deixei quieto. E as coisas foram piorando com isso, com aquilo. Você diz isso, aquele diz aquilo. E eu fui obrigado a tocar nesse assunto. O ser que pode se tornar mais baixo no mundo entre todos os seres na Terra é a mulher. O ser mais baixo na Terra é a mulher. É o ser mais baixo na Terra. O único ser que pode rasgar em pedaços o coração do seu parceiro. E foi feito assim
Por quê? Pelo beneplácito de Deus. Você vê a porca, a égua, a pomba, qualquer outro animal não pode descer tão baixo quanto uma mulher. Não pode. E eu estou a te falar isso mesmo, é por amor. Acredita, estou a te falar isso, é por ordem. Sem isso não há ordem. Nenhuma fêmea animal pode ser imoral. A porca não pode ser imoral. A cadela tem mais moral que as nossas estrelas de músicas, essas cantoras angolanas, ou seja, quem for. Tá vendo? A gazela, por exemplo, eu vi uma gazela na Netflix, ela a proteger o seu filho enquanto corria e vinha o predador. Ela protegeu o filho para que o predador comesse a ela e os filhos saíssem salvos. Quantos noticiários você ouve de mães que pegaram ela e o padrasto e meteram os filhos presos cativos, com fome, outras abandonaram filhos no saco, nos sacos de lixo, nos contentores. Por quê? Por que a mulher faz isso? Por quê? Mas se segura mesmo. Por que a mulher em si tem esse princípio? Lhe sobe isso ao coração. Por quê? A mulher foi formada para se sujar. Eis o porquê da glória de uma grande mulher. Uma mulher decente e gloriosa. A mulher decente representa o quinto evangelho. Porque uma mulher decente, ela pode levar milhares de pessoas a se converterem. A mulher tem o poder de dizer sim ou não. Deus é que pôs isso nela. Tá vendo? Aí é que você vê até que ponto ela pode se guardar. Até que ponto ela pode se conservar. E é ali onde se introduziu a semente da serpente. Entendes? Não estás entendendo, né? A fêmea, a cadela, ela se envolve quando está no cio. Talvez uma vez por ano, 2 vezes por ano, para procriar. Nenhuma fêmea dos animais é imoral. Você não pode falar, essa porca é imoral, essa égua é imoral. Estão todas na sua criação original. Nuas como estão, nunca descobriram que estão nuas. Elas são originais. Elas se envolvem para poder, como é que eu posso dizer, nascerem, procriar, só isso. Para piorar a situação, a mulher é a única fêmea mais bonita que o macho em toda a natureza. Isso você tinha dito e eu fiquei admirado porque você viu na natureza. E é isso mesmo. A semente masculina não é apurada em produzir beleza, não. A não ser que nessa semente tenha algo errado. Em algum lugar a semente se cruzou. Satanás, ele trabalha com primor na beleza, na mulher. Ele usa qualquer pessoa que esteja vulnerável, Satanás. Mas o seu uso dominante é através da mulher. A primeira vez que o mundo foi destruído foi por causa da beleza que havia na mulher. Em Gênesis, nos tempos de Noé, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram-se para si mulher. É só você ler. Os filhos de Deus tomaram para si esposas, cada um os seus gostos. Hoje em dia é a mesma coisa. Jesus disse, voltem ao princípio para entenderem o fim. Você vai ver que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Hoje em dia como é que está? O aumento da beleza se multiplicou por 100, por 1000, por 7000. Pega uma mulher da revista dos anos 70, anos 60, anos 80, pega.
As mulheres mais lindas do mundo naquela época não chegam aos pés das moças dos dias de hoje, nem forçando, nem se comparando. Entra no TikTok, entra no Instagram, vê a beleza da mulher como se multiplicou, como é hoje em dia. Pega as revistas antigas e vê, não tem comparação uma pessoa comum hoje em relação a antigamente. Esse produto é usado com essa intensidade nos nossos dias para um engano. Subproduto do homem não está no estado original, é o diabo. É o diabo a usar. Eu estou a falar, é a palavra de Deus, não é a minha vontade, é a palavra de Deus. Por isso a mulher decente é coroa, é joia no mundo. A mulher sendo bonita como é, ela pode controlar o homem como ela desejar. O bar aberto, um bar aberto, é apenas um bar aberto. Mas a sedução de uma mulher formosa leva o homem ao erro, o mais imediato possível. Essa é a palavra de Deus nos dias de hoje. Uma mulher formosa se mete o pé na estrada com vestido indecente para atravessar os carros, acidentam. É aí onde foi trabalhado no princípio. A semente da serpente consiste em beleza. Não estás a entender, né? O diabo queria ser, era o anjo mais bonito no céu. O diabo era bonito. É característica do diabo. O diabo era bonito, era lindo. Ele queria um céu mais lindo do que o reinado de Miguel. Ele é o anjo mais lindo, era um anjo mais lindo nos céus. Você vê, o sacrifício de Caim era mais bonito que de Abel. A semente do mal. Caim montou frutas, flores. O pecado é bonito. Ele vem com a morte no seu pacote. Ninguém olha para uma mulher a passar e olha no coração dela. Não, mentira. A beleza testifica os valores prováveis. O coração dela testifica os valores prováveis, não a beleza. Você vê as cidades mais bonitas do mundo, construídas para enganar as pessoas, os habitantes da terra. Cidade do Dubai, cidade de não sei o quê. As pessoas irem tirarem foto e tudo mais. Luzes, tudo artificial. E as pessoas que vão lá gastam muito dinheiro. Aquelas cidades gastam muito dinheiro, as coisas são caras. Quando eles voltam, não tiraram pedaço nenhum dali. Não fez diferença nenhuma. E o pior de tudo, é tudo artificial, cheia de pecado. É assim que o diabo trabalha. Entende? É assim que o diabo trabalha. O profeta Amós, ele viu a beleza da civilização dele, bem moderna, cheia de luzes, disse: o Deus que vocês dizem adorar, esse vai destruir vocês, sem piedade. Porque os lugares chamados lugares de luxo, nós devemos ter cuidado. É com as pessoas cheias de beleza. Até porque a mulher por natureza, eu já ouvi isso várias vezes, a mulher por natureza, ela não tem muita atração por homens bonitos. Não, para ela, por quê? Porque o homem está na criação original. O homem não é atraente, não é atraente. O homem quando tira a camisa, está cheio de pelo no peito, barba na cara. O homem transpira, aquela barba fica com mofo. O homem está na criação original. Não tem nada no homem para enganar, não tem nada. Foi o diabo que começou a trabalhar. E ele não viu outro caminho para poder enganar. Por isso é que a Bíblia diz que Adão não foi enganada, mas sim Eva. Mas Adão tomou o pecado de sua mulher, assim como Cristo tomou o pecado da igreja. Você acha que Jesus lhe mentiram? Você acha que Jesus não sabia que Judas ia trair? Jesus sabia tudo desde o princípio, mas ele precisava tomar o pecado da igreja. O pecado é a coisa mais bonita no mundo. Deus não consiste em beleza. Deus é caráter.
O caráter de Deus é lindo. Isaías 53 diz, abre aspas, por isso Jesus não parecia ser um grande sábio, educado, fino, bem vestido, homem comum, sem beleza. Não tinha beleza nenhuma. Tá vendo? Jesus entrava e saía no meio das pessoas. Ninguém tinha noção de que aquela pessoa feia era o próprio Deus. Entende? Glória a Deus. Acho que dá para entender. Israel um dia deixou a palavra de Deus para ir atrás da beleza. Eles negaram o profeta para ir atrás de Saul. Saul era alto, era bonito, forte, tinha charme, era chivuco-vuco. Conforme estávamos a falar nos nossos dias, tem que ser presidente, tem pôster. Eles queriam ser, ou seja, eles queriam ser como as outras nações, eles queriam ter um rei bonito, um rei que lhes representa. Eles não queriam viver no comando da palavra que vinha do profeta. E a palavra do profeta é a palavra de Deus. E Deus sabia da perdição. Então Deus mandou um homem de coração e caráter da casa de Jessé. Em casa de Jessé, eles lá mesmo dentro da casa de Jessé, eles esperavam que os filhos mais bonitos, os fortes, os inteligentes, os granfinos, que falavam coisas assim, tipo linguagens gramaticais, linguagens como é, eu nem sei mais falar isso, hiperboleais, de hipérboles. Nenhum deles, sobre eles caiu o azeite. O azeite representa o Espírito Santo. O Espírito Santo não cai na beleza. Não. Se você tiver beleza, que seja para a glória de Deus e se guarde bem para não escandalizar ninguém. Ai de ti que o escândalo venha de ti. Ai de ti que o escândalo venha. Tiveram que chamar um pequeno feio, mas ele era adorador. E o olho lhe caiu rápido. Esse era o escolhido. Ele representava Jesus. E os irmãos dele, que eram já bonitos, representam as igrejas hoje em dia, conforme eu falei naquele dia. Igrejas com bancos fortes. Igrejas com prosperidade. Que as pessoas dizem, não, se essa igreja prospera é Deus. Não é Deus, é o diabo. Se essa igreja prospera é Deus. Olha só, olha os bancos, olha só os ar-condicionados, olha só como é que é o altar, olha o pastor quando fala, olha o pôster do pastor. Não tem vida, não tem palavra de verdade, tem um pouco da verdade para te encantar, mas não vai te salvar, não vai mudar a tua vida, não vai. Por isso, a mulher lhe foi dada toda a beleza. Toda beleza. E ainda lhe é acrescentada a cada dia. Perucas, lábio. Entre eu, por exemplo, e a mulher, quem é mais bonito? É a mulher. Então eu que tinha que me pintar o lábio, por exemplo. Eu que tinha que meter make-up na minha cara. Porque eu sou homem, sou menos atraente, para que ele equilibrasse as coisas, se fosse realmente equilíbrio. Eu é que tinha que usar make-up, nós homens tínhamos que pintar os lábios um pouco e tal, essa coisa toda. Mas não, acrescenta-se naquilo, na mulher, porque para a perdição do homem, além da beleza que tem, que é trabalhada pelo próprio diabo, ainda é acrescentada mais e mais e mais e mais, para chegarmos os dias de Noé, conforme diz a palavra, que os filhos de Deus acabam caindo com essa semente satânica. Se segura, porque tem a mulher virtuosa no meio de tudo isso. Se segura. O homem, ele olha na beleza natural. Isso é característico do homem. Mas o homem nascido do Espírito Santo, ele olha nas coisas espirituais. Ele resiste esses embates normalmente. Uma mulher linda
pode levar milhares de pessoas a se converterem ou milhares de pessoas a se perderem. Ela é um evangelho, a mulher é uma igreja andante. Ao olhar para uma mulher, você vê o inferno ou a igreja. Ela é a própria perdição em si mesma. Uma mulher convertida leva milhares de pessoas a se converterem. Eu dei o exemplo há dias da mulher daquele certo indivíduo que levou ele e todos os seus amigos a se converterem, sem palavra alguma, calada. O mesmo que os discípulos viram em Jesus é o mesmo que aqueles Joabes, entre outros, viram em Davi. Sabiam que há caráter para reinar com ele um dia. Não viam beleza, viam caráter. Golias vinha com força, treinamento, experiência. Mas os amigos de Davi ficaram do lado por causa do caráter. Tá entendendo? Os amigos de Davi, quando olharam para Golias, viram experiência, força, viram tudo. Porém, eles ficaram do lado de Davi por causa do caráter que Davi tinha. Por que Deus permite essas coisas? Você vê em Romanos 9:14. Deus é imensidão. Você vê que Deus tem atributos em si. Deus é tudo, sempre foi tudo. Ele é o é. Antes que houvesse ser, ele já é o é. Deus sabia o fim, o princípio do que nós estamos a viver agora. Nada é surpresa. Deus viu tudo o que está acontecendo antes dele fazer um pedaço de pó que existe em algum lugar. Os discípulos falaram, ele nos foi posto como apóstolo antes da fundação do mundo. Como é que eles sabiam isso? Está entendendo? Por exemplo, Jesus Cristo é Salvador, né? Esse atributo já estava nele. Como é que Jesus Cristo vai ser Salvador sem nada a se perder? Como é que ele vai ser curador sem doença? Para que se manifeste tudo o que há nele, é necessário que algo se perca para que ele resgate como Salvador. Eis o porquê o desvio, a falha. Eis o porquê esse subproduto, a mulher. Entendes? Tirada no próprio homem, para a queda do próprio homem, sabendo que o próprio homem vai cair e ele salvar o homem. É isso mesmo. O homem não poderia ter caído, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus fez parte do homem frágil, a mulher, não original, não uma pomba, não uma égua, não, a mulher. Por isso a mulher cai. Diferente das outras fêmeas, a mulher cai. A mulher é imoral. A mulher, enfim, muitas coisas e sujeiras que você vê aí. Não vou estar a falar assim explicitamente, mas as mulheres, homens, sabemos até que ponto uma mulher pode se sujar. Até que ponto uma mulher pode ser indecente. Até que ponto. Eu dei exemplo em tempos da irmã de um velho amigo que sentava à nossa frente e fazia tudo, piruetas e coisas, para nós realmente sairmos da palavra. Porque naquela época eu não tinha noção que o diabo usa a mulher exatamente desde o princípio para a queda do homem. Então não tem como essa palavra cair por terra, não. Por isso a mulher é diferente de todas as fêmeas que existem no mundo. Conforme eu falei, existem estações para as fêmeas acasalarem. A mulher não tem tempo. Ela é usada a qualquer momento. Cabe a ela aceitar ou não. Até que ponto ela vai se sujar. Deus fez assim. Desse jeito. Ela é um subproduto. Você vê, a semente morre, vai para a terra, já morta, sepulta,
Depois ela ressurge novamente. Como Jó, ele viu que seria o homem assim, nos nossos dias. A seiva desce, cai da árvore as suas folhas. No dia seguinte, dias depois, ela ressurge, bem mais jovem, bem mais nova, como será naqueles dias. Por isso Jó olhou para a natureza e disse: o meu Redentor vive. Tudo original, mas no meio de tudo isso existe um ser não original, que é desenhada fora da ordem, a mulher. Satanás se apoderou da igreja, da mulher. Então, essa mentira, a mesma mentira que Satanás mentiu à mulher, ele traz através das denominações da mulher, as denominações, para enganar os habitantes da terra. Qual é essa mentira? A mentira religiosa. Só existe uma mentira, a mentira religiosa. O restante é conversa. É? Por isso é que você vê. O que é o pecado? O pecado é a perversão do ato correto. A mulher é a perversão do homem. Você nunca vai falar a macaca é a perversão do macaco. Não, ela foi feita original. A mulher é a perversão do homem. Por isso que uma vez a mentira é a perversão da verdade. O adultério é o ato incorreto do que é correto. Tá entendendo? O adultério é aquele ato mesmo, mas pervertido. Um pedaço do homem feito para lhe enganar. Salomão falou isso. A mulher é o ser mais imoral do universo. Você vê seus concursos de Miss, as publicidades, as mulheres seminuas. Vê a onda de nudez na internet. É sempre a mulher acompanhar. É só a mulher acompanhar. Publicidade de gasosa, uma perna. Publicidade. E o mundo moderno, o mundo jaz no maligno, no diabo. Se aguenta firme, minha irmã. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é isso. E tem o lado, tem o lugar da mulher santa. Por isso, a mulher é o quinto evangelho. Tá entendendo? Isso mesmo. Exposição do sexo sem valor algum, baixaria. As mulheres a fazerem concurso de Miss com tangas finas, como no princípio. Uma mulher pode enganar uma igreja inteira com imundícia, sem peso de consciência. Leva à ruína o mundo inteiro se preciso for. Todo o pecado no mundo envolveu a mulher. Por isso o homem foi posto para governar a mulher. Governar. Porém, a mulher de Deus está fora disso. Mas a mulher comum não escapa. Nos dias de hoje, a mulher está posta como Deus na terra. A perversão do diabo. Ele fez a mulher no início. Não está dizendo que ele fez a mulher de fazer. Está dizendo que ele trabalhou na mulher no início. Justamente naquela perversão. Para que pudesse um dia governar o homem. E a mulher está posta como deusa na terra. Entende? Uma mulher com pinturas no rosto. Aquelas pinturas satânicas. Vestidos a mostrar as pernas. Coisas assim. Tem governado sobre o homem. Começando no próprio coração do homem. Do mesmo jeito que adoravam a Diana dos Efésios. Na Bíblia, eles diziam que a mulher tinha semente e que era criadora,
Paulo condenou aquele ato satânico. Os apóstolos proibiram a mulher de exercer o sacerdócio pela revelação de Deus. E essas denominações puseram a mulher novamente no altar, porque essas denominações são governadas pelo diabo. Os programas nas TVs, eles metem as mulheres seminuas. Aquele espírito é do diabo por trás. As mulheres deveriam saber isso e se afastar dessas práticas imundas. Você que é mulher, saiba disso. E as demais que vão receber essa mensagem. Saiba que quando você tem aquela vontade de se expor, é o diabo a te usar, é o diabo a te usar para deixar cair um homem. A Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção no coração já cometeu adultério com ela. Logo você já é a primeira adúltera. E aquele homem foi feito para isso. Para isso mesmo. Então cabe a você se conservar ou não. Por isso é que Deus deu a ti a possibilidade de você escolher se vai ser suja ou limpa. O homem é limpo em si. É a palavra de Deus, não sou eu. Me perdoa se eu estou a ferir. Me perdoa. Segunda de Timóteo 2, 9 a 15, você encontra. A mulher não ensine, nem tem autoridade sobre o homem. Estejam em silêncio, caladas na igreja. Reforço também com 1 de Coríntios 14, 34, que diz, segundo a lei, assim seja a mesma coisa. Ou seja, desde os tempos de Moisés, desde o princípio da Bíblia até hoje. Por que eles contrariaram a palavra de Deus? Por que eles meteram diaconisas a pregarem? Por que eles exaltaram pastoras? Por quê? Porque eles não se comprometeram com a palavra. Não se comprometendo com a palavra, o noivo tem a sua liberdade de rejeitar a esposa e tomar outra como esposa, imediatamente. Hoje eles fazem pastoras, evangelistas, quando a Bíblia inteira proíbe isso. A mulher deve estar quieta, com o rosto selado. Não, isso não torna ela inferior. Entender essas coisas é retornar ao princípio. Eles criticam o santo apóstolo Paulo por falar das mulheres. Eles exaltam a mulher, ao contrário da palavra de Deus. Eles não têm nada a ver com a palavra, apesar de parecerem ter, apesar de falarem coisas bonitas, como o diabo falou no princípio a Eva, coisas bonitas, coisas bem fofas, mas sem vida e que levam diretamente à morte. No passado, disseram que Elias detestava as mulheres, mas Elias amava as verdadeiras mulheres. Não essas Jezabéis, as pinturas que as mulheres hoje em dia usam, segundo a Bíblia, é característica de um espírito satânico que possui a Jezabel. Hoje as igrejas pregam isso. Hoje as igrejas batem contra isso. As igrejas falam contra esse espírito satânico que rondou a terra inteira. Não, por quê? Por quê? Ninguém pode se associar ou se dividir. Ninguém pode andar junto se não estiver de acordo. Se Elias ressuscitasse nos dias de hoje e entrasse numa dessas igrejas, Elias ia voltar a morrer de desgosto. Você vai dizer que esses homens têm Deus, esses homens são de Deus, esses homens têm alguma coisa a ver com Deus, algum pedaço de Deus? Claro que não. Deus fez a mulher para o homem e não o homem para a mulher, segundo a Bíblia. A mulher é a fêmea do pecado. Ela tirou o universo da ordem. Tirou o universo da ordem. Depois da queda, cada um teve o seu pacto. E a mulher não governa mais com o homem.
ela passou a ser governada inteiramente pelo homem. Então, você entendendo essas coisas, você consegue saber o que é o divórcio, o que é o casamento, entendendo essas coisas através da Escritura. Gênesis capítulo 3:16. A promessa do Messias vinha através dessa mesma mulher para redimir o homem. Entendeu? Deus amaldiçoou a mulher ali mesmo. Mas quando ele olhou para o homem, não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra. Amaldiçoado seja a terra. Dela comerás com esforço. Não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a mulher e não amaldiçoou o homem. Darás luz a filhos com dores, serás sujeito ao teu marido, teu desejo será para o teu marido. E olhou no homem e disse, por que também pecaste? Amaldiçoado seja a terra, não o homem. Por isso o homem, quando se encontra com o leão lhe come. Porque por causa do pecado, Deus amaldiçoou a terra. Os animais agora estão contra o homem contra os animais. E tudo está fora da ordem. Se encontras com um tigre na mata, vai te matar. Está amaldiçoado, a terra está amaldiçoada. Por isso o apóstolo João em Apocalipse disse, viu uma nova terra e um novo céu. Está tudo cada vez pior. Tá entendendo? Os animais morrem, envelhecem. Você passa na estrada, você tá vendo cão morto na estrada. O carro bateu no cão, o cão está a apodrecer. Essa terra está cada vez pior. Por conta do pecado que a mulher trouxe no mundo. Segundo a Bíblia, Deus amaldiçoou a terra. Existe guerra entre os próprios animais e assim vai. O leão não vê, quando vê a gazela, come a gazela, mata a gazela. Tudo saiu da ordem por causa da... E essa mulher, Deus pôs para sujeitar o homem, porque nela está a queda, para que tudo estivesse em ordem até a volta do noivo. E hoje em dia, os denominacionais pegaram esse mesmo produto, subproduto do homem, e puseram como governanta. Você consegue entender? Consegue entender? Por isso o mundo é habitado pelo pecado, não mais pela criação de Deus. É pelo pecado. Como foi com Eva e Adão depois da queda. Pelo sexo. Davi falou, em pecado me gerou a minha mãe. Em pecado como? Se a mãe dele e Jessé eram casados. Em pecado como? Que pecado é esse? O pecado original. Tá entendendo? É isso. Eu espero que isso te entre bem ao coração. Possas perceber. Porque eu posso falar, mas não sou eu que explico isso. Quem explica isso é Deus. Quem explica isso é o Espírito de Deus. Eu, para entender essa mensagem, levou também um certo tempo. Deus tem a misericórdia. O mundo hoje é povoado através da mulher. Não é assim? Por isso Jesus disse, no reino dos céus, não se casarão, nem se darão em casamento, mas seremos como os anjos, fora do pecado da mulher que domina o homem. Porque a Bíblia diz que no princípio Deus fez, macho e fêmea os fez, e lhe chamou Adão. Não era pelo desejo carnal, não. Então Deus não sabe que Eva é mulher, por que está lhe chamando Adão? Isso é um típico de Cristo. A igreja e Jesus são um só. E serão todos chamados no milênio de uma só coisa. Jesus não nasceu pela vontade da carne. Por isso ele veio restaurar. Ele veio em pureza, nasceu de uma virgem, para trazer tudo de volta como no começo. Dá para entender? É simples isso. Tudo de volta como no princípio. É simples. Chegará um tempo que não haverá mais sexo no mundo.
Deus vai chamar os seus filhos do pó da terra, como no princípio, tudo restaurado no reino do Messias, não nascido de mulher. Depois do pacto de Adão e Eva, surgiu a poligamia. Foi uma consequência. A poligamia entrou no mundo inteiro, tanto para os homens como os animais. Passaram a conhecer a poligamia. A partir daí, um macho, muitas fêmeas. Você olha na capoeira, um galo, bué de galinhas. Um boi, bué de vaca. E assim vai. Um Davi, 500 esposas. Em um ano só, 100 filhos a nascerem. Um só pai, mulheres de todo tipo. Você consegue entender? Temos um Salomão com 1000 esposas, 300 concubinas. Mas no princípio, não era assim. Salomão, o filho segundo a carne, representa Jesus no espírito. No fim, apesar de Salomão ter muitas concubinas e 1000 esposas, ele acabou no reinado com Batseba, ou seja, com a sua igreja. Assim será Jesus no reino milenar. Nenhuma das esposas de Salomão podia ter outro marido. Das 1000 esposas que ele tinha, nenhuma. As esposas dos árabes, hoje em dia, nenhuma das esposas dos árabes pode ter outro marido. O árabe pode arranjar quantas mulheres quiser. A poligamia entrou como consequência no mundo devido ao pecado da mulher. Tá a entender? E é no mundo inteiro. Porque o árabe não lê a Bíblia. Mas o árabe tem o mesmo comportamento que Salomão. Tem o mesmo comportamento que aqueles homens que viviam na lei. Entende? É isso mesmo. Nenhuma das esposas de Salomão podia ter outro marido. Ele podia ter 1000 e ela apenas fazer parte dessas 1000, sem ter outro. Quando Abraão pegou Sara e foram na terra dos filisteus, havia lá um rei chamado Abimeleque. Já tinha esposa, queria tomar também Sara. Tá vendo? Talvez o rei tinha muitas. A Bíblia não detalha isso. Mas é bem detalhado em mostrar que era uma ordem global, a poligamia. Ele queria Sara também. Tá vendo? Porque assim foi estabelecido depois da queda. Se você é pecador ou não, a responsabilidade da tua vida está nas tuas mãos. Um rei que não conhece a Bíblia agia como Salomão agia. Porque a natureza em si estava nessa ordem descamoteada. A morte foi causada pelo pecado da mulher, segundo a Bíblia. A morte veio pela mulher. Seu modo de viver da mulher leva as pessoas a morrerem. Seu meio em si de trazer pessoas ao mundo já é para a morte. Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como uma flor, vai murchando e morre. Por isso Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O homem que nasce de mulher, nasce do pecado, nasce para a morte, de inquietações, de sofrimento. A Bíblia diz que depois dos 70 anos, os dias do homem já não tem prazer em si, são dias convulsionados. Posso assim acrescentar essa palavra, não na escritura, mas uma forma de perceber. Todo homem nascido de mulher é nascido na morte, mas quando nasce em Deus, ele jamais verá a morte. Não existe isso do outro lado. Essa é a árvore da vida, posta no jardim, o próprio Senhor Jesus. Jesus é a árvore da vida,
A mulher é uma árvore frutífera. É com base nisso que o paganismo adora a mulher. Adão e Eva tipificam Cristo e a igreja, assim como eles povoaram a terra pelo desejo carnal do pecado. Assim será do pó no reinado limpo de Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, nenhum pastor, presta sua atenção nessa parte, minha irmã, me perdoa, mas é a Escritura. Segundo a Bíblia, nenhum pastor pode se casar com uma viúva. Eu sei que é duro, mas se você abrir a Bíblia, Levítico 21, versículo 7, e Ezequiel 44, versículo 22, nenhum sacerdote pode se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por um homem. Isso representa a noiva viva, virgem, ao encontro de Jesus Cristo. E esses homens, eles eram sacerdotes, eles lidavam diretamente com o fogo de Deus. O Deus imutável estabeleceu essa ordem para que tudo entrasse em coesão, para que a ordem não saísse. O sacerdote não podia ter outra mulher, assim como Cristo terá uma mulher só no milênio. A igreja nem podia se casar com uma mulher que já fosse sido tocada por outro homem. Cristo não ficará com uma igreja tocada pelo homem. O homem achou que vai fazer da igreja agora mais bonita, vai fazer da igreja assim, vou acrescentar um pouco aqui a escritura, vou ajudar Deus aqui assim, vou mudar a Bíblia e vou trazer pessoas ricas para se converter, os governantes vão ver que a igreja também é moderna e tudo mais e se prostitui com os reis da terra. Não! Tá entendendo? Observa Jesus em Mateus capítulo 5, 32. Abre aspas. Qualquer que deixar a sua mulher lhe dê a carta de divórcio. Eu, porém, digo que quem repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, eu, porém, digo, quer dizer, todo isso lixo aí ficou para trás. Eu, porém, digo, porque sempre que alguém diz, mas diz mais, mas, quando fala mais, quer dizer que aquilo tudo está anulado. Eu, porém, Jesus, eu, porém, digo, ou seja, isso tudo aqui, esquece. Eu, porém, digo, aquele que repudia a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Vê só, hein? Ele deixa ela, mas ela é que comete adultério. Tá vendo? Por quê? Porque ela adultera se casando com outro homem outra vez. Tá entendendo? Como foi no passado, na lei. Como foi com Moisés, conforme estava na lei. Como aconteceu nos dias de Davi, de Salomão. A mulher não podia se casar com outro homem. Podia fazer parte das 1000, mas não podia se casar com outro homem. Por isso Jesus diz, faz com que ela... A Bíblia nunca se contradiz, a Bíblia está em coesão constantemente, oh glória. E qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Qualquer homem que casa com uma mulher repudiada, uma mulher que tenha sido, como é que eu posso dizer, divorciada, comete adultério. Porque o homem não pode rejeitar a mulher de jeito nenhum. Hábitos feios, costumes feios, não pode. A mulher é isso aqui, não pode. A não ser que seja por prostituição. Né? A mulher mentirosa, brabona, não fala a verdade, anda segundo os seus caminhos. Prostituição. Se envolve com outros homens, que é a prostituição física. Então, se o marido de uma mulher estiver vivo, nenhum homem pode se casar com ela. Nenhum homem. Uma mulher teve marido, se casou, aquele marido está vivo, ninguém pode se casar com ela, ela não pode se envolver com ninguém. Ninguém. Até a morte daquele homem. É triste, mas é a verdade. Não importa a história que ela te conta. Se ela tem um marido vivo, ponto final na história. Não existe história para suster o adultério. Não existe justificativa. A Bíblia diz que ela, que é ele, né? E não ela. Ou seja, Jesus diz ela e não ele.
Não diz que ele não pode se casar, não, diz que ela não pode. Nada lhe impede de se casar de novo, mas a ela sim. Por quê? Quem casa com uma mulher divorciada, ele mesmo está vivendo em adultério juntamente com ela. Ela é adúltera. E ele está cometendo adultério com ela. Os dois estão condenados. Está entendendo? Qualquer que se casar com a repudiada, entendeste? Qualquer que se casar com a repudiada. Isso é como no início, com Abraão, com Davi, com Salomão, com Abimeleque, que nem crente é, e assim vai. A Bíblia não muda, mesmo depois de 3.000 anos, 6.000, não interessa. 1 Coríntios 7, 10, Paulo diz na divorciada para se manter solteira, ou, se quiser, se reconcilie com seu marido. Apenas isso, mais nada. Não pode se casar novamente. Mas sobre o homem, carta aberta. Cabe a ele tomar suas decisões de acordo à palavra. Caso a mulher se prostitua, ele tem a carta aberta. Entendeu? Desde o princípio, a lei do sexo, poligamia, até que a terra seja renovada. Deus é perfeito. Isso representa Jesus e seus milhares de membros da igreja que se dizem ser esposas. Porém, só uma igreja estará com Jesus nas bodas. É certo isso? A mulher deve tomar sua posição. A mulher deve sair dessa confusão do mundo, esse pecado sujo. A mulher tem que sair disso. Uma mulher santa. Oh, meu Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Esse mundo podre, sujo, deve sair, se afasta desse mundo. Como Paulo disse, em Cristo não existe macho ou fêmea, porém são apenas um. Oh, glória. Como no princípio Deus criou macho e fêmea, ele chamou Adão. Jesus não pode nos repudiar se não for por prostituição espiritual. Se nós não nos envolvermos com as ideias dos homens, com os dogmas dos homens, ele não pode escolher outra noiva a hora que ele quiser. Não, ele tem que se manter nosso. O homem repudia a sua mulher, porém ela jamais. A mulher é parte do homem. Como é que você vai deixar parte de onde você saiu? Você não tem como negar. Mas aquele de onde você saiu pode te negar. Adão não foi enganado, porém Eva, pelo diabo. Da mulher não vem a palavra de Deus. A mulher salvar-se-á dando luz a filhos, com modestia na fé, caridade, santificação. Quando a mulher se casa, é parte desse marido, responsabilidade desse marido, carne mútua, como Sara. A Bíblia diz, como Sara. Sara não foi morta por ser esposa de Abraão. Está entendendo? Sara mentiu e disse que Deus está mentindo, ela não está a rir. E Deus não podia ferir Sara de morte, porque é parte de Abraão. Sara chamou Abraão, meu Senhor. Meu Senhor. Respeito máximo. Por amor. Meu governador, meu dominador. E Deus diz, sejam vocês como Sara. Disse às mulheres, sejam como Sara. Se quiserem serem salvas. É duro essa palavra, dói, mas é a verdade. Querem ser salvas, sejam como Sara. Não sejam como a mulher de Ló. Por isso é que Abraão e Ló, para se ter um Abraão, é necessário 1000 Ló. Ló falou à sua esposa, não olhe atrás. Quando tivermos a sair do pecado, não olha para trás.
E ela olhou para trás onde estavam seus make-ups, onde estavam as bolsas, as pastas, onde estavam as pinturas, onde estavam as recordações, os ex-namorados. Naquela cidade tinha uma vida. E ela olhou para Sodoma e Gomorra e se transformou em estátua de sal. Entendeu? Deus nunca disse sejam como a mulher de Ló. E Ló e Abraão andavam juntos, tio e sobrinho. E sejam como Sara, que tinha o seu senhor, o seu esposo, o seu dominador. Tinha um respeito máximo. Chamava Abraão de meu senhor. Ela não chamava Abraão, não, meu senhor. Por amor. É duro, mas é a palavra de Deus. Respeito máximo. Uma mulher não pode respeitar o presidente mais que o seu marido, não. E eu cheguei de ver a minha cota Henriqueta a respeitar o seu marido assim. Eu cheguei de ver. Ainda cheguei de ver a geração em que as mulheres respeitavam seus maridos como seus senhores. O senhor governante. Tá entendendo? Moisés dava a palavra no homem, o homem dava a palavra nas suas esposas. Moisés não tinha poder sobre as esposas daqueles homens, não. O Moisés delas eram os seus maridos se entendiam com Moisés. A lei era dada, ela perguntava no seu marido, entendeste? Sim, então tudo quanto você me disser eu farei. Tá entendendo? É isso. Noé foi o pregador da sua esposa. Não era o profeta da sua família. Era o Senhor da sua família. E Deus diz, sejam como Sara. Sejam decentes, mulheres. Saiam desse mundo onde as mulheres andam nuas para se exibir diante dos homens, diretamente para a perdição. Levam os homens a cometer adultério. A imundícia um dia vai ser quebrado, cobrado, nesse caso, a vocês. Escondam a vossa beleza para os vossos maridos. Não sejam prostitutas. Você se prostitui quando você vai começar a expor a tua beleza, né? Fotografia, língua fora, rabo empinado. É prostituição, minha irmã. É prostituição. Você está se prostituindo. Eu já passei em cidades modernas, onde na vitrine vem assim, mulher, tudo escuro. Você não vê a cara nem nada, mas você vê ela assim, rabo empinado. Por quê? Ele está a dizer aqui é sítio de prostituição. Não precisa você ver, não precisa estar sem roupa, não. Tá entendendo? E vocês fazem isso no Instagram, língua fora, não sei o que, puxa aqui a roupa. É prostituição, minha irmã. É prostituição. O ato de prostituição é você. Isso é prostituição. Sejam decentes. Sejam mesmo decentes. Jesus disse que quem atentar para uma mulher com intenção já adulterou com ela. Você, mulher, deve se cobrir. A tua igreja não te fala isso, porque eles estão interessados no dízimo, no dinheiro. Eles dizem assim, se pregarem essa palavra, a igreja não vai encher. Então Deus ama todo mundo, vem aqui de qualquer maneira. Deus não é assim. Um pai amoroso, se for possível, tira a vara, te dá uma boa surra para você andar no caminho certo. E as igrejas, se comprometessem com essa palavra, até os dias de hoje, oh glória. O homem não tem corpo atraente. Ele está na criação original. Por que que Abigail se casou com o rei? Por quê? E ficou sem culpa. Por quê? Davi era rei, não era sacerdote. Tá vendo? A perfeição vem através de Cristo. A noiva é a palavra jamais tocada, jamais adulterada em nada.
A noiva de Cristo se encaixa perfeitamente na sua palavra. Agora você olha para Wesley, olha para o tempo do Lutero, lá na Alemanha, olha para os pentecostais, se recusaram em ir profundo na palavra, aceitar essa palavra. Quando eles viram que a mulher não podia pregar na igreja, eles aceitaram. Depois de um tempo, começaram a mudar, dizer não, vamos mudar isso. Rejeitaram a palavra do seu marido, se recusaram em ouvir o noivo, e o noivo simplesmente abandonou. Quem lê a Bíblia se lembra de um rei que se casou com Esther. Por quê? Porque a rainha se recusou ao rei, recusou a palavra do rei. O rei simplesmente pegou outra esposa e se casou por desobediência. A Bíblia ensina isso. E os religiosos, não sei, eu não sei. Tá entendendo? Você vê a era de Wesley, a era dos pentecostais, eles não se comprometeram com a palavra do noivo. O rei repudiou ela, mas ela não podia arranjar outro marido. Assim é a Bíblia. As eras pentecostais, eras batistas, enfim, todas as eras repudiaram a palavra. Eles negaram se comprometer com a palavra e Jesus abandonou eles. E eles até hoje dizem que Jesus é o nosso marido, Jesus é o nosso mestre. Até aquele dia, porém, são rejeitados. E não podem arranjar outro alguém. Não, nós agora servimos o diabo. Não tem como. O noivo vem. A noiva precisa estar bem ataviada, bem vestida para as bodas, aquelas bodas, a maior boda no dia da glória da terra, de todos os habitantes santos da terra, depois da 7ª vigília, essa que estamos a viver. Por isso, a honra de uma mulher é gloriosa. Agora você entende por quê? Que uma mulher virtuosa, uma mulher gloriosa, é tão gloriosa assim. A mulher é um rubi, é uma pedra preciosíssima. É isso mesmo. A mulher ataviada com virtudes não pode ser comparada a uma prostituta. Isso é um disparate. Quando eu falo de mulher, a mulher ataviada, a mulher decente, não pode ser comparada a uma prostituta. Tá entendendo? Não pode. Então, por que existe a mulher prostituta? Por que existe a mulher suja? É a lei do contraste. O que seria da luz se não houvesse a escuridão? O que seria da verdade se não houvesse a mentira? Como seria uma pessoa verdadeira se não existisse o falso? O que seria de Cristo se não houvesse os falsos profetas, os falsos cristos? É necessário ver a desonra e a honra, pelo beneplácito e honra da mulher verdadeira. E assim é. A prostituta existe justamente para dar mais ênfase à mulher de honra. Não se aprecia a luz do dia sem a escuridão da noite. O clima seco não é conhecido se não for pela ausência da chuva. A mulher limpa é conhecida por causa das obras sujas da mulher suja. É a lei do contraste. A palavra não muda, a palavra nunca vai alterar. Assim é a palavra de Deus. Mateus 28, 19. Né? Não é isso, Mateus 28, 19, onde fala que nós devemos ser batizados limpos. Falando disso até, há um outro versículo em Atos 2, 38, em que as palavras não se contradizem e as denominações caem justamente ali. Por quê? Porque elas rejeitaram a palavra de Deus, não têm a revelação. A noiva vive pela revelação, oh meu Deus, a noiva vive pela revelação diária do noivo. O maná cai do céu todos os santos dias. Não é pão feito na padaria. Jesus disse, tenham
cuidado com o fermento dos fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são os religiosos, homens que são aparentemente um exemplo. São homens que você olha, eles andam segundo a lei de Moisés, eles são rigorosos na lei de Moisés, hoje são rigorosos na lei de Paulo, entre outros. Porém, eles não aceitam a revelação de Cristo, eles não se aprofundam na palavra. Parecem ser homens santos, mas não são homens santos, são homens religiosos. Entende? E isso é como era no princípio. Nenhum apóstolo contrariou Pedro quando ele batizou no nome de Jesus. E todos eles eram crentes na íntegra. Eles ouviram Jesus já dizer: ide por todo o mundo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo. Mas eles viram Pedro a batizar em nome de Jesus Cristo, porque o testador havia morrido para que o testamento fosse testificado. E eles eram crentes, entenderam? Nenhum deles falou: ei, Pedro, como então estás a batizar mal? Não. E na Bíblia ninguém batizou nesse nome. Você vai nas denominações, eles rejeitaram o Evangelho. Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum dos apóstolos contrariou a Bíblia. Nenhum. Assim foi no princípio. Jesus disse: volta ao princípio. Caim montou um altar para adorar. Esse altar é uma igreja. Agora você entende, né? Era uma igreja. Ele fez um sacrifício. Estás a entender? Era religioso. Deus rejeitou aquilo logo no princípio. Frutas bonitas, um altar alto, luxuoso. Abel, por revelação, a Bíblia diz pela fé, Abel não fez nada disso. Abel trouxe sangue, matou o animal e entregou, e Deus aceitou. Só assim, sem luxo, sem beleza, sem nada. O pecado é de sangue. Com sangue entrou, com sangue sai. Hebreus 12 diz que Abel, pela fé, ofereceu o sacrifício de um justo. Simples. Justo. É maravilhoso. Tudo seria revelado nos dias de hoje. Assim diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 10. E nos dias do sétimo anjo se revelariam os mistérios de Deus. Então, a mulher é uma joia quando anda nos caminhos de Deus. Pranamicamente falando, conforme eu disse, vocês são o quinto evangelho. O divórcio, a poligamia e tudo mais veio ao mundo por causa de vocês, mulheres. Mas no princípio não era assim. É duro falar isso. Porque tem pessoas pessoas que eu conheço também, que são casadas 2, 3 vezes, até são pessoas agradáveis, mas vivem em desordem por conta de falsos ensinamentos. Jesus desfez as obras religiosas em Mateus 16, 18, dizendo: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, não Pedro, a pedra revelação, edificarei a minha igreja. E é isso que nós temos hoje. Eles dizem que o pecado entrou no mundo através da fruta, conforme disse o pai deles, Caim. João 8,44, Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Ele é o mentiroso e homicida desde o princípio. Quem é que matou no princípio? Caim. E eles pegam uma brochura, metem uma mulher, uma serpente ali, depois da queda, e um homem, uma fruta, uma maçã. Quando Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, se contradizem com a Bíblia. E as pessoas creem naquele lixo. Eu não queria falar disso, mas podemos entrar nesse coisa rápido aqui só para justificar isso aqui. Então,
havia a árvore do conhecimento lá no jardim do Éden, havia a árvore da vida e enfim, né? Então, se você vê qual era a árvore da vida que estava no jardim, Apocalipse 22, tem que ser rápido. Apocalipse 22, 7. Vamos lá, acho que é isso, 7, 7, 7, 7, 7, 7. E eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Deixa ver. 2,7. Tem que ser rápido. Às vezes, para procurar não é fácil. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que vencer da lei de comer da árvore. Ok. Quem tem ouvidos, Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que vencer da lei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, o nosso próprio mestre. Não posso prolongar muito, já falei tanto. E mostrou-me o rio puro d'água da vida. Está aqui Apocalipse 22, versículo 1, para reforçar. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, a mesma árvore da vida de Gênesis, que produz 12 frutos. Quem são os 12 frutos? 12 apóstolos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Então em Gênesis não havia ainda problema. Cura das nações como? Se o mundo ainda não estava doente. É claro que depois do mundo estar doente, depois da queda do pecado, aquela mesma árvore produz 12 frutos para a cura das nações, nos dias que estamos a viver hoje. Então Jesus Cristo era essa árvore da vida, não é a árvore que nós estamos a ler ali, a árvore da vida, estamos a ver nas brochuras. Aquilo é demônio, aquilo é religiosidade, aquilo é anjos do diabo. A Bíblia diz que os anjos de Deus combatiam os anjos do diabo, ou seja, os mensageiros de Deus combatiam os mensageiros do diabo. Religiosidade. Se nós começarmos no princípio, Caim e Abel, eles ofereceram sacrifícios quase semelhantes não. Um era religioso e o outro não. Se você vê Moisés e Balaão, pareciam a mesma coisa, mas um tinha revelação, o outro tinha religiosidade. Jacó e Esaú, Jesus e Judas, Espírito Santo e as obras dos Nicolaitas nos nossos dias, e assim vai. Jesus era a árvore da vida, a árvore da vida que estava no jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles dizem que saiu a maçã. Não, a árvore do conhecimento do bem e do mal é revelado aqui na Bíblia. Não é a árvore que deu maçã, não. Jesus disse que aquilo que você come, aquilo que você engole, não te contamina, mas o que sai do homem, isso contamina o homem. Ezequiel capítulo 31, tem que ser rápido. Já falei demais. Ezequiel capítulo 31 mostra que árvore é essa. Vê só, Ezequiel capítulo 31. E sucedeu no ano 10º do terceiro mês, o primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante à sua grandeza. Está a falar Faraó, rei do Egito, né? E eis que a Síria era um cedro do Líbano, de ramos formosos, árvores, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava sobre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer o abismo, exalçou as suas correntes, corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos de todas as árvores do campo. Olha só, uma árvore que enviava regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos.
se tornou grande, se tornou grande coisa. E se alongaram as suas varas por causa de muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Que árvore é essa que todas as aves do céu se aninham nos seus ramos? Então você começa a ver que não é isso. E todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os seus grandes povos se assentavam à sua sombra. Essa é a árvore. Assim era ele formoso, bonito, na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e os seus castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso fiz, bonito como sempre, com multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor, como te elevaste na tua estatura, se fez grande, se achou que é pai grande, e se levantou no seu topo, no meio dos seus espessos ramos, e o seu coração, a árvore tem coração, se exalçou na sua altura. E eu o entregarei nas mãos das mais poderosas nações, que lhe dá o tratamento merecido pela sua impiedade, o lançarei fora. Esse é o diabo. É a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Ezequiel, vamos recuar um pouco no Ezequiel 28. Ezequiel 28, Ezequiel 28. Vamos começar já no versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Agora já não é do Egito, é de Tiro. E diz ele, assim diz o Senhor: Tu és o feridor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, sempre com beleza. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Como hoje a católica é, não mudou nada. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. Você vê que as nações têm problemas por causa dessas coisas, e o sistema do diabo que comanda o mundo é que domina essas coisas. As obras dos teus tambores e dos teus pilares estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio de pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem é o iníquo? Diabo. Jesus disse: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é? E disse: vós tendes por pai o diabo. João 8,44, não foi disse daqui a pouco. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e farei perecer o querubim protetor entre as pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração. Jesus Cristo diz: aquele que se exaltar será humilhado, o que se humilhar será exaltado. E ele aqui elevou-se, ele se exaltou por causa da tua formosura, porque era bonito. Mulheres, prestem atenção nisso. Se convertam na palavra de Deus. Se convertam na palavra de Deus. Se convertam na palavra de Deus. E corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por causa da tua beleza. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, o iníquo, diabo, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que consumia a ti, e tornei em cinza sobre a terra os olhos de todos os que veem. Entendeu? Então temos a árvore da vida, Jesus, e temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. João disse: está posta um machado à árvore que não produz bons frutos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Estava a se referir a nós. Jesus curou um cego, e o cego via árvores, porém ainda não via as coisas bem, mais metade.
Salmos capítulo 1, em dias eu li, diz que o homem é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhagens não murcham e dá o seu fruto na estação certa. Ah, mas a pessoa vai dizer, não, mas aí existia árvores, agora a serpente, como é que fica? Além, a serpente estava na árvore, o fruto saiu da árvore, né? O fruto saiu da árvore e conforme uns dizem, outros dizem, a serpente é o próprio diabo. Ah, meu Deus. Apocalipse capítulo, vamos só. A falta de escritura é uma coisa que mata mesmo. Apocalipse 12, 9. 12, acho que é isso, capítulo, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Tá entendendo? É a serpente, não é aquela cobrinha. Não, 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 não. Por isso Jesus diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, tem vida eterna. Ele é a árvore da vida. Não quem crê, como dizem as igrejas, como dizem os presbíteros, como dizem os anciãos, como dizem isso e aquilo. Não, o mundo está dividido. Tem a sabedoria de Deus e tem a sabedoria do diabo. Tem a palavra de Deus e tem a religião. É assim que o mundo está. Tem a fé e tem a razão. Tem a verdade e tem a mentira. Você escolhe, vai ficar com a escritura, com a palavra de Deus tal e qual ela é, ou você vai ser religioso. Eu me lembro, para fechar um exemplo, a minha irmã, eu estava lhe mostrar em Efésios 4 que a mulher não pode pregar e tal, aquela coisa toda, porque enfim, uma nossa cunhada já era pregadora e tal, e numa denominação e tal, aquela coisa toda. Então, por acaso, naquele dia houve já um irmão nosso, dá muito tempo, amigo e tal, posso dizer amigo, ele chega em casa, a minha irmã me queixa, porque ele era pregador. Olha, o está falando então que a mulher não pode pregar na igreja. Quer dizer, não sou eu que estava a falar, era a escritura que estava escrito. E ele vem para me chamar a atenção. É verdade que você falou isso. E ele era pregador. Eu disse, sim, por favor. Mostra-me base na Bíblia onde diz que a mulher pode exercer o sacerdócio. Ele não tinha. E eu lhe mostrei na escritura. Ele já conhecendo, disse, não preciso ler, eu já conheço. Depois, mais tarde, ele veio atrás e falou comigo. Disse, não, realmente é assim mesmo. Está no bom caminho, seja assim. Ele é pregador. Para você ver que o mundo está dividido. Aquilo é hipocrisia, é coisa do diabo. Uma vez eu estava a falar com um pregador conhecido nas televisões, porque nós todos viemos da mesma escola. Mamatina e muitos pregadores que você vê aí na televisão, Ismael Sebastião e tudo mais, todos viemos da mesma escola. Todos éramos aí numa denominação que aquela denominação foi base. A maioria dos pregadores hoje em dia saímos todos nós se conhecemos, todos. Eu estava a falar com um dos pregadores que tinha, naquela época ele tinha consagrado uma pastora. E ele é muito conhecido. A igreja dele é bem conhecida na televisão. E eu lhe disse, você sabe que está errado. Assim. E ele simplesmente não aceitou se comprometer. Por quê? Porque não estamos divididos. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe a religião. Ou você é de Caim, ou você é de Abel. Ou você prefere o altar bonito, a religião que ninguém te condena, que todo mundo fala estás a sair bem, mas não produz os frutos de Deus. Ou você escolhe estar com a palavra é inadulterada, cabe a ti. Mas, voltando no casamento e divórcio, que nós falamos há pouco, no princípio não foi assim. E é tudo conforme a palavra de Deus falou. Eu poderia ficar aqui horas e horas a falar disso o dia inteiro, mas não dá. Deus abençoa. 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 Abençoa.